Olá, estudantes do terceiro ano, bem-vindos para mais uma aula de filosofia. Professor presencial, obrigado aí pela tua presença na sala de aula com os nossos alunos, fazendo essa ponte aqui conosco, aqui do estúdio. Olha, ficamos à disposição, hein? Qualquer dúvida, estamos lá no grupo para vocês estarem trazendo as dúvidas dos nossos alunos para que, durante essa aula aqui, possamos estar tirando essas dúvidas, ok? Não esqueçam de fazer as interações lá no nosso grupo. Então, estudante, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Eu sou a professora Lidiana da Cruz, estou com a unidade 1 de filosofia. Na unidade 2, o professor Hélio estará com vocês. Tudo bem? Então, vamos dar sequência? Vamos para a tela. Aula 3.1, a unidade 1 temos 12 aulas, então é uma unidade rápida. Estamos, então, focando nos conteúdos mais importantes, certo? Então, vamos abordar a temática sobre antropologia filosófica e, nesta aula, vamos falar do homem, o homem na antropologia moderna, né? Na aula anterior, falamos da concepção, conceito de homem na Idade Antiga, depois na Idade Média e agora moderna, na Idade Moderna. E também falar sobre formas de pensamento materialista, um conceito muito importante na filosofia. Estudante, o que é o homem moderno? Nós falamos muito sobre o Renascimento. Vocês lembram, certo? Fizemos abordagem sobre o que foi o Renascimento, né? A concepção de homem no Renascimento, enfim, que é também a modernidade, deu início à modernidade, né? Então, nesse período, os indivíduos, né, podemos dizer, os sujeitos, o homem, é o senhor da natureza. Com o final, né, essa passagem da Idade Média para o moderno ocorreu entre os séculos aí, início aí do século XIV, século XV. Então, houve o quê? Uma retomada no humanismo, aquele humanismo com base também nas ideias dos filósofos gregos, né, clássicos. Nós falamos muito isso na aula anterior. Então, essa retomada então, do humanismo trouxe o quê? Muitas discussões sobre ética, né, que orientou uma nova concepção de moral, centrada, então, na autonomia humana. Então, quando o homem passa a ser o centro das atenções na sociedade, então, faz-se necessário essas reflexões sobre ética, sobre moral, também sobre a liberdade humana, certo? Isso fortaleceu o quê? A tendência de estabelecer o quê? Igualdade entre os homens e reconhecer, então, os direitos naturais e individuais, certo? Isso nós comentamos muito na aula anterior, né? Quando se trata de humanismo, o homem é o centro das atenções. Então, é preciso, então, revisar, né, por exemplo, as leis, né, os direitos humanos. A nova visão de homem, que nasce a partir, então, da Renascença, está fortemente marcada pelo desejo de emancipar, ou seja, o homem ir além só da esfera religiosa e eclesiástica. O humanismo, então, nesse período renascentista, acentuou o quê? O papel da experiência e a razão, certo? Houve, então, a busca pela experiência, pelo conhecimento, né? E fazer com que o homem vai conhecer o quê? Passa a conhecer o mundo natural, que é o antropocentrismo moderno. Né? Fez o homem o senhor da natureza. Por quê? Porque ele modifica, ele transforma a natureza, certo? Então, estudante, isso é muito importante vocês focarem sobre essa questão da modernidade, né? Do homem moderno. Passou, então, a ter direitos e deveres, é claro, né? Então, esse rompimento com a sociedade medieval, em que Deus era o centro, a igreja, né, dominava ali em vários campos da sociedade, na política, na arte, na religião, é claro, na religião cristã. Então, o homem, tudo que era pensado, a filosofia, era em torno da visão cristã.
Já nesse período, então, moderno, né, da Renascença, que é essa transição do pensamento medieval para o pensamento moderno, né, as ideologias modernas, o homem moderno passa a ser o centro da atenção. Então, o que os filósofos, né, os historiadores, os políticos, né, na área da sociologia, da filosofia e da ciência, buscou compreender que o homem modifica a natureza, certo? Com isso também vem desenvolvendo o quê? As tecnologias, né, digitais, a internet, a informática, né, tudo isso partiu, então, desse rompimento, né, com esse mundo clássico, podemos dizer assim, em que o homem não modificava, o homem não dava atenção à natureza, atenção à ciência. E é por meio da ciência que o homem vem modificar a natureza. Então, vamos seguir aqui com os slides para vocês entenderem melhor. Ao nos referirmos, então, à sociedade moderna, estamos, então, entendendo que o homem passa a ser, então, o centro da razão, ou seja, o antropocentrismo. Sua razão é uma razão técnica e científica. Então, isso é bem fácil de entender. O homem é o senhor da natureza, que deve reinar, subjugar a si e todas as coisas. Essa aula, estudante, ela é bem curta, tem 25 minutos, então vamos dar esses primeiros conceitos. Depois vocês terão atividades para fazerem aí na sala de aula, dentro desse horário da aula conceitual, certo? Então, o homem moderno, ele é considerado o senhor da natureza. Isso mesmo. Por quê? Porque ele vai modificar a natureza, né? Pela primeira vez na história da cultura ocidental, o homem torna consciência, o consciente, né, de que ele é o construtor da sua história. Ele modifica a sua história, transforma a sua história, e não Deus. Essa revolução, que é uma revolução espiritual, ou seja, esse novo jeito de pensar, o mundo como um universo aberto, que será estudado e compreendido, transformou, então, que vai ser o quê? É compreendido o quê? Vai ser transformado pelas mãos humanas, certo? Então, essa uma explicação sobre essa visão de que o homem é o senhor da natureza. Ele modifica, ele constrói, ele transforma a sua história. O homem na antropologia moderna, já desde o Renascimento até o início do período moderno, propriamente dito, né, várias mudanças ocorreram. Né? Você já vem aprendendo isso em história, em arte. Né? Quais foram as mudanças a partir desse pensamento renascentista, dessa nova era social? Houve mudanças na política, na economia, na ciência, nas tecnologias. Né? Isso vem avançando até os dias atuais. Hoje as coisas mudam muito mais rápido. Nesse período aí ainda estava iniciando. Então, podemos dizer que são quase 500 anos, né? Praticamente, que a sociedade ocidental, oriental, vem se transformando cada vez mais, né? Cada vez através da ciência, inserindo, então, o homem em um ambiente muito mais amplo e também perturbador. Então, o que podemos dizer? Com as mudanças, eu comentei na aula anterior, também vêm os problemas, certo? Então, o período moderno veio também novos conhecimentos para melhoria da vida social, mas também veio problemas, e piores do que no período medieval. Ao decorrer dessa aula, vocês vão compreendendo o porquê. Vamos ver o que, segundo esse pensador, Nicolau de Cusa, a visão dele de homem, né? Jesus está à perfeição, que o homem deve ser sempre desejar e procurar. Jesus é a natureza intelectual ao grau máximo. Então, um pensador aí que traz uma visão de homem, né? Desse homem moderno, porém ainda ligado à questão
da religião cristã. Quais os alcances, então, da antropologia moderna? Ou seja, antropologia, o estudo do homem moderno. Quais os conceitos? O que esses pensadores trouxeram podemos dizer, de conceito desse homem moderno? Para esse pensador aqui, Copérnico, surgiram duas situações importantes, né, na antropologia moderna. Se, de um lado, a Terra deixa de ser o centro do universo, por outro, o homem passa a considerar-se o centro do universo, fazendo tudo girar ao redor de sua consciência, ou seja, a interpretação idealista do mundo. Então, queridos, o que nós podemos observar? Que, se nesse período aí da ciência, em que houve estudos que provou que a Terra não é mais o centro do universo, e sim um Sol, né, que nós estudamos, que é a teoria heliocentrismo. Então, a teoria geocentrismo foi substituída pela teoria heliocentrismo. Acho que nós já estudamos isso em alguma aula aí, certo? Então, a Terra deixa de ser o centro do universo. E quem passa a ser, então, o centro do universo? O homem. Então, por isso, toda construção teórica, ideológica, filosófica está em torno do homem. Vamos, então, compreender um pouquinho o pensamento de René Descartes, pensador, filósofo e cientista. Ele deu início, então, a uma nova forma de pensar o mundo, baseada, então, em sua análise da metafísica. O que é a metafísica, professora? É o que está além do físico, certo? Então, Descartes, ele trouxe um pensamento que a realidade é baseada segundo ele, o mundo, né, que é a forma de pensar o mundo deve ser pela análise da metafísica, em busca, então, da verdade para o eu pensante, dando início a 3 séculos de idealismo. Esses pensadores modernos, né, muitos dos pensadores modernos, valorizavam o pensamento como formador do real. E eles negam o valor semelhante ao corpóreo, né? Ou seja, aqui a mente tem mais valor. Nesse período, então, moderno, o pensar, a reflexão, as ideias, o mundo das ideias passa a ter mais valor, porque é por meio das ideias que criamos, né, as coisas, né? Então, está acima, né, do corpo, né? Nesse período, nasce, então, o eu, pensamento do científico, e o eu, do domínio da técnica. Então, 2 coisas são muito importantes nesse período moderno. O pensamento científico, que, através de regras, né, métodos científicos, para criar o quê? O domínio da técnica. Então, a ciência passa a ter um grande valor nesse período, nos quais a realidade do mundo aparece como obra do eu consciente. Forma de pensamento materialista. Então, estudante, nesse período houve essas mudanças, então, de pensamentos, não? O homem passa a ser o centro da atenção e os pensadores, então, procuram se desenvolver no mundo das ideias, mas o mundo das ideias científica, porque essas ideias precisam ser comprovadas, diferente dos filósofos, né, gregos ou filósofos medievais, né? Porque onde eles ficavam só no mundo das ideias, né? Pensavam a realidade, a natureza, os fenômenos da natureza, só sem forma de comprovação, não tinha um método de comprovação. Então, a ciência começou a se desenvolver de forma mais concreta nesse período moderno, ali, no período renascentista, porque esses pensadores criou métodos científicos, ou seja, para comprovar, né, dentro dessa busca do pensamento, com técnica científica, criavam o quê? Técnicas, né? Técnicas foram criando aí, a partir daí, muitas coisas por meio das técnicas, né? E do uso também da matemática, da física, certo? Da biologia. Então, várias áreas de conhecimento se desenvolveu a partir desse período por meio das técnicas
científica, das técnicas de pesquisa que eu vou trazer para vocês em uma outra aula, certo? Vou dar continuidade aí nessas explicações aí desse mundo moderno, certo? Voltando para a tela, formas do pensamento materialista. Então, já que nesse período os pensadores, os filósofos buscavam, então, responder à natureza, responder às coisas físicas, ou criar técnicas por meio do pensamento, e trouxe alguns tipos de pensamento. Por exemplo, formas de pensamento, materialismo histórico. O que é isso? Os criadores dessa ideia, podemos dizer, desses pensamentos, como Engels e Marx, eles diziam o seguinte: eles concebiam esse movimento, eles concebiam que poderia explicar, então, o mundo, né, pela história do homem, sobre uma base sociológica, socioeconômica, na verdade. Nele, o modo de produção da vida material, o conjunto da vida social, política e espiritual. Ou seja, para esses pensadores, poderia-se explicar as coisas, né, em torno ali do homem por meio das questões históricas, mas abordando, então, o contexto socioeconômico, mas também o político, o espiritual. Ou seja, é uma corrente marxista, vocês já ouviram falar em história, em sociologia. O que é essa corrente marxista? É o pensamento que parte de Marx, né? Na verdade, começou com Engels também, Karl Marx depois. O pensamento marxista tem como expressão perseguir fins movidos por um ideário de sentido de justiça social em prol da liberdade. Então, esse pensamento marxista, eles buscaram explicar a sociedade por meio das questões históricas e socioeconômicas, certo, estudante? Então, eu vou abordar em outros momentos, talvez, esses pensamentos, né? Acho que o mais importante é a gente entender o que eram essas formas de pensamento. Então, cada corrente filosófica, eles buscam explicar a sociedade por ideias, né? Por algumas ideias. Nesse caso, eles buscavam explicar a natureza, os fenômenos sociais, a condição social do homem por meio do contexto da história da sociedade, né? Da história do homem em si. Mas a história da sociedade, os fatores socioeconômicos da sociedade, né, ao longo da história humana, até os dias, né, até esse período em que eles, né, criaram essa ideia, mas se utiliza essas correntes até hoje. Né? Vários pensadores dão sequência a esses pensamentos para explicar ali a sua pesquisa. Certo? Voltando, eu vou mostrar para vocês as outras formas de pensamento. Já correndo aqui, o materialismo dialético, esse é muito importante também, vou retomar em outra aula. O que esses pensadores, né, entendem como materialismo dialético? Ou seja, através do discurso. Né? O materialismo dialético também parte das ideias do materialismo de Marx, né, que introduz o processo dialético na matéria. Seu grande idealizador foi Lenin, né, da doutrina oficial do comunismo russo. Nele, a história do homem deixa de ser o centro da discussão para trasladar a matéria, a ideia de uma dialética material universal. O materialismo, então, dialético surge da percepção de que a natureza, quanto a sociedade e a história humana, são marcadas por processos materiais. Então, o materialismo dialético vai além do pensamento do materialismo de Marx, né? Que é o materialismo histórico. E aqui eu trouxe uma charge, né? Depois eu não vou explicar muito essa charge, estudante, por causa do nosso tempo. Depois vocês dão uma lida. É uma charge engraçada, tá? Sobre o materialismo dialético. Então, qual é a ideia do materialismo dialético? Tem-se uma tese,
ou seja, colocação de um conceito, ou sentença afirmativa. Depois nós temos uma antítese, que é a negação dessa tese, dessa ideia. E a síntese, né, é a unidade ou certificação do par anterior, ou seja, para chegarmos a uma ideia, nós precisamos pegar aquela tese, fazer a antítese, ou seja, negar aquela tese, refutar, por exemplo, uma tese, uma ideia anterior, para chegar à síntese e criar um novo, né, a partir daquela anterior. Então, a dialética é um método utilizado por Platão. Para ele, a dialética aparece aplicada em meio à prática do diálogo, né, que são as reflexões, e para você chegar a uma síntese, uma reflexão dialética, é preciso seguir aqui essas regras. E o materialismo da psicologia está ligado, então, à vida psíquica, ou seja, que o pensamento não depende do corpo, segundo as teorias de Freud, né? Freud que idealizou aí, muitas ideias, né? Muitas teorias na área da psicologia. Ele iniciou muitos estudos, principalmente a psicanálise. Então, para esses pensadores do materialismo da psicologia, a vida psíquica, que é tudo que está na mente, é separada do corpo. Não depende do nosso corpo. E o positivismo e positivismo lógico são os pensadores das correntes que não fornecem nenhuma instância, que transcendam o homem, guiando-se pela lógica que nivela tudo no horizonte material. Desconfia, então, da explicação profundas. Para eles, a ciência deve dizer algo sobre o mundo observável. Então, o materialismo, o positivismo, tudo tem a ver, tem que estar ligado com a lógica, né? Com o mundo observável, nada metafísico. Muito bem, deixa eu ver se eu tenho mais. Aí nós já vamos falar dessa forma de pensamento que é o existencialismo, a filosofia da existência, ou existencialismo, né? E também nós temos a filosofia cristã. Gente, essa aula ficou bem grande, vou ter que passar um pouquinho do tempo, hein, estudante. A filosofia da existência, ela trabalha a capacidade do homem de configurar o seu destino. Ou seja, o homem que controla ali, escolhe o seu destino. Então, ele controla a sua própria vida, né? Eu existo, logo, eu dou conta da minha vida. E a filosofia cristã já está ligada à dimensão espiritual, certo? Então, os pensadores, somente no período medieval, né, houveram muitos padres, né, com uma filosofia com base nas ideias cristãs. Então, ela está ligada à dimensão espiritual. O homem é biológico, para eles o homem é biológico, psicológico e espiritual. Então, vamos falar da essência do homem. A essência do homem, inclusive a atividade é para vocês falarem, compreender um pouco mais sobre o que é a essência do homem e a natureza do homem. A antropologia filosófica, ela diferencia, né, a psique de espírito. O termo espírito indica uma autoconsciência, certo? Espírito é autoconsciência. As manifestações espirituais, segundo essa filosofia, antropologia filosófica, a manifestação espiritual ou as próprias do ser humano são compreensão do sentido, prefixação de metas, fins, ideais e capacidade de atuar por cima dos condicionamentos de qualquer tipo do ser, o espírito, uma substância sem limite, materiais ou espaciais. Então, a essência do homem é o espírito. E a natureza do homem? O homem tem uma natureza que é universal. Claro, entretanto, não é uma realidade estática. O homem, já expliquei em outras aulas, não vou entrar mais nesses detalhes, tem uma natureza biológica, psicológica, né, social, porém, ela não é estática, ela se transforma, ela não é parada, né? Essa palavra estática quer dizer parada.
ela se modifica com o tempo, né? Pois o homem concreto é um ser dinâmico que força a sua personalidade na existência. Então, a natureza do homem se transforma com o tempo. Afirma que o homem, então, nasce como uma folha branca. Né? Segundo esse pensador aqui, Simpson, defende que o homem tem atributos essenciais próprios da variedade dos animais. Então, o homem está acima, na escala zoológica, né? Podemos dizer assim, na escala dos animais, o homem está acima. Por quê? Porque ele modifica, ele domina a linguagem, tem racionalidade. Né? Até Darwin, né? Darwin descreve as características psíquicas próprias do homem, né? Então, que o difere ele dos outros animais. O homem, um animal cultural e social, por meio, então, por ter, né, dominar, então, a razão. Voltando aqui, estudante, vamos ter agora um momento interativo. Esse momento que vocês vão ler o texto que eu deixei, que foi enviado para vocês, certo? Então, vocês vão ler esse texto e vai responder a pergunta que eu fiz para vocês fazerem reflexões aí na sala de aula, tá? Só vou colocar aqui qual é a pergunta, vamos para a tela, e aí vocês já vão ficar aí disponível para fazer essas leituras. Então, ó, em grupo, os estudantes deverão ler o texto e fazer reflexões sobre o que entenderam sobre a natureza humana versus condição humana. Então, vocês vão ler, temos aqui, então, 2 slides com esse texto, e vocês façam a leitura e, entre vocês, façam reflexões. O que vocês entenderam, né, sobre essa pergunta que eu fiz para vocês aí, sobre a natureza do homem e a sua condição. E aguardo vocês aí na revisão. Até lá.